Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias, às 4 da manhã, e graças a Deus, sem a companhia do frio, passando mais uma vez para deixar uma história incrível para vocês. Hoje a gente não tem muito tempo, estou correndo aqui que já já vamos sair. Às 4 da manhã nós temos que fazer um bem bolado ali fora. Mas vamos passar uma história aqui para vocês. Vamos repassar uma recontagem. Vocês acreditam que eu já não lembrava mais dessa história? Nem faz um ano ainda. Estou repassando algumas que o áudio não estava muito bom, enquanto tenho outras dos calões para contar. Vamos intercalando devagarzinho uma com a outra, pode ser? Combinado? Você está chegando agora no canal? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Débora, sou a contadora de histórias. Essas histórias eu recebo geralmente pelo WhatsApp, que são pessoas que eu já tenho uma certa afinidade. Mas recebo pelo e-mail também. Meu e-mail tá na descrição. Se vocês quiserem mandar a história de vocês, tá aqui. Ah, mas a minha história não é tão. Eu só vi quando eu fui na padaria. Só fique à vontade. Pode mandar. Vou colocar junto com a coletânea. E vai ser um prazer contar a sua história aqui. Ah, não tem história nenhuma. Não tem importância. Então vamos lá. Sentem-se confortavelmente no sofá, na sua poltrona e vamos de história. Hoje eu acho que tem um pouquinho de pimenta, só coisa básica, tá? Então já deixa o fone de ouvido por perto, tire as crianças. Porém, no entanto, contudo, todavia, é só um pedacinho. É, eu realmente não lembrava dessa história, dessa parte da história da Esmeralda. Pois é. Na verdade, tem umas partes perdidas, né? Bom, vocês vão reparar isso. Sentem-se confortavelmente, então vamos de história. A cartomante e o lobisomem. Eu encaixei no capítulo 70 a Esmeralda e o suposto sequestro, né? O sequestro de Samuel. Estava entrando no acampamento, voltando do casamento de Magali. A festa foi linda, típica de festas ciganas. Uma mesa cheia de comida, outra mesa cheia de bebida, uma roda de dança e duas fogueiras. Afinal de contas, era o casamento de um líder, né? Então, por isso, duas fogueiras. Voltando para o acampamento Alvorada, com mais alguns ciganos, e assim que chegamos ao acampamento, um dos vigias estava nos esperando, acompanhado de um senhor, cerca de 45 anos, estatura baixa, cabelo era um pouco calvo, aparentava um pouco de nervosismo. Assim que descemos do carro, o vigia veio até mim. Esmeralda, boa noite. Esse homem precisa falar com você, disse o vigia. Boa noite, obrigado. Me virei para o rapaz e disse: Eu sou Esmeralda, em que eu posso ajudar? Disse ao rapaz, que parecia realmente angustiado, passando uma mão na outra nervosamente. E ele me disse: Podemos conversar em um lugar mais privado? Vi que ele estava impaciente. Olhei para o vigia, que indicou uma tenda que não era minha. Seguimos para lá e o vigia ficava do lado de fora, já que não conhecíamos o senhor e nem confiávamos nele, afinal de contas, né? Primeira vez que eu estava vendo, não era normal atender pessoas fora do horário assim. Eu não vou mentir, não parecia alguém suspeito, mas não temos costume de atender alguém que não conhecemos sem prévio aviso e sem prévia autorização, ainda mais naquele horário. Bom, assim que chegamos na tenda, pedi para ele sentar e ele iniciou a explicação. A minha esposa está grávida, mas eu soube há anos que eu sou estéril. Preciso ler cartas com você. E ele começou a chorar.
E nem precisava dizer nada. Entendi a angústia desse homem. Nesse momento, pedi silêncio a ele, fechei os olhos, pedindo permissão ao Altíssimo, para poder dar um pouco de acalento naquele coração angustiado. Senti no meu coração a necessidade plena de auxiliar aquele rapaz naquele momento, com a condição de irmos até a minha tenda, a tenda que me pertencia. A minha força e minha fé estavam na minha tenda. Senhor, podemos mudar de tenda até a minha? Eu disse a ele enquanto ele franzia o senho e eu continuei. O universo pediu para eu te atender, vendo as suas necessidades imediatas, e a minha força está na minha tenda. Vendo que ele ficou um pouco mais confuso, eu insisti. Mas o senhor tem que entender que a minha força, meu refúgio, meu cantinho é lá. Se o senhor permitir, nós chegamos até lá e lá eu consigo ver melhor sobre o que eu posso te ajudar. E ele concordou finalmente. E seguimos até a minha tenda. Assim que chegamos, senti um cheiro de rosas brancas. Aquele homem teve realmente a oportunidade de um auxílio do Altíssimo. Nos acomodamos, o vigia nos trouxe água e avisou com os olhos que estaria por perto. Peguei o meu baralho cigano, acendi um incenso de mirra e seguimos para o atendimento. Assim que ele cortou o baralho, uma sombra disforme e negra estava bem na entrada da tenda. E eu disse: Senhor, o senhor ganhou um presente divino. E ele me interrompeu. Um par de chifres, disse ele, abruptamente. Respirei fundo e continuei. Se fosse pela forma natural, não viria um bebê, concorda? Eu disse, e ele se calou. Abri mais duas cartas e disse: O senhor amou ela desde a primeira vista, há 12 anos atrás. Foram alguns meses, além dos 12 para ser exata. Eu disse, e ele me olhou assustado. Abri mais duas cartas e disse: Foram longos meses tentando conquistar essa mulher. E mais alguns meses escondendo dela a sua condição de estéril, que, aliás, o senhor nunca disse. Esse homem começou a chorar, ouvindo as minhas palavras. Abri mais duas cartas e disse a ele: Essa criança pertence ao seu passado. Vem de vidas passadas. Esse espírito é alguém que está te acompanhando de outra vida e vai te fazer companhia, vai iluminar seus dias. Só terá que aceitar o que aconteceu. Aliás, não há amor no ato da concepção da criança. Não houve amor. Ouvindo as minhas palavras, ele arregalou os olhos em espanto. Ela não ama ele? Ele perguntou, esperançoso. Não. E mais que isso, ele a forçou, se você bem quer saber. Ela tá pedindo para mudar de emprego, não tá? Ele confirmou com a cabeça. E eu continuei. Ajude-a. Ele se levantou da cadeira chorando e caminhando de um lado para o outro. Foi nesse momento que eu vi que ele tinha um volume na cintura, parecendo uma arma de fogo. Meu coração gelou, mesmo vendo a sombra do vigia do lado de fora. Senti um gelo subir na minha barriga. Fiquei apavorada. Porque se aquele homem ali, que eu nem sabia o nome, resolvesse usar aquela arma que estava na cintura, o vigia poderia vir me ajudar, mas seria atingido com certeza. O vigia tinha família, então a gente não podia correr esse risco. Um pensamento surgiu à minha mente. Eu precisava acalmar esse senhor. O senhor está bem? Sim, quase cometi um grande erro hoje, mas eu estou bem melhor. Tem algo que eu possa fazer pelo senhor? Na verdade, disse ele, parando bem na minha frente. Acho que quem precisa de ajuda são vocês. Aqui não é seguro.
Esmeralda, eu entrei aqui sem nenhuma dificuldade, disse ele gesticulando o ar. E eu respondi: na verdade, o senhor entrou aqui porque a espiritualidade maior te deu autorização. E então, eu não bebi álcool, não comi carne, eu pude te ajudar. Ele se apoiou na cadeira que acabara de desocupar e me olhou pensativo. E como se vocês esperassem por mim, você diz? Ele perguntou e eu sorri. Sim, como se eu esperasse por você, como se a festa que eu acabei de ir não tivesse tanta graça e algo aqui me chamava. Sabe, no meu trabalho, eu ando armado e sabendo que a minha esposa estaria em casa com um filho que não era meu, parecia que alguém pedia para eu fazer justiça. Entende? Ele disse e eu confirmei com a cabeça, lembrando do vulto preto que acompanhava ele e estava bem do lado de fora. E ele continuou. Mas agora eu estou mais calmo. Pensando melhor, eu amo minha esposa. Eu a amo, eu a amo, eu a amo. Desde sempre. Nunca me imaginei que ela estivesse sofrendo assédio dentro da empresa que ela trabalha. Ela é secretária de um grande amigo, sabe? Ele é casado, tem 5 filhos. 2 com a mesma esposa, o resto cada uma com um amante. Vou matar ele, disse o rapaz já saindo da minha tenda. Quando eu disse com a voz mais calma que eu consegui. E quem vai criar o seu filho se estiver na cadeia? Ele paralisou, voltou alguns passos, me olhou nos olhos com atenção e eu continuei. Pelo que me contou e pelo que eu senti, esse homem nem merece uma frase minha. Eu já tenho o destino traçado. E eu espero que não seja feito pelo Senhor. Deixe ele seguir a vida. Assim aproveite o filho que Deus te deu e crie-o, ame-o, cuide dele, como faria uma criança normal. Assim que ele nascer, você verá quem é o genitor. Ele chorava, pegou a cadeira, jogou o valor de 3 consultas sobre a mesa. Protestei, mas ele insistiu. Hoje, mocinha, sou eu quem preciso da sua ajuda. Mas garanta você que em breve vocês vão precisar de mim. Afinal de contas, eu sou Marcos Bens, diretor da segurança. E aqui não tem nenhuma. Senhor Marcos, nós não temos dinheiro para pagar. Não estou cobrando valor. Falo com o seu líder amanhã e já vou providenciar que vocês sejam seguros. Agradeço e volte quando quiser, Sr. Marcos. Ele saiu e eu respirei aliviada. Estava tarde para colocar vela na terreira. Deixei para o dia seguinte de manhã. Agradeci o vigia e segui até minha tenda. Já eram mais de 2 horas da manhã. Segui para o meu trailer que estava com a porta aberta. Eu assustei. Não sabia se corria ou se buscava o vigia, ou se continuava ali. Resolvi então continuar. Me aproximei da porta aberta e não havia ninguém dentro do trailer. Nenhum objeto fora do lugar, nenhuma pegada, nada, absolutamente nada. Entrei no trailer, fechei a porta trancando-a. Tomei um banho rápido e dormi. Era dia alto quando eu acordei. Estava com a sensação de cansaço, mas me limitei a levantar. Quem sabe o que eu iria oferecer, né? Tomei um café rápido, segui para a tenda de atendimento, tinha alguns atendimentos agendados e fui seguir com a agenda, mesmo sendo domingo. Os atendimentos seguiram tranquilos, sem anomalias, sem mais delongas. Próximo da hora do almoço, terminei os atendimentos e segui para o refeitório. Assim que me aproximei, ouvi vozes conhecidas conversando. Entrei e vi que Samuel estava conversando com meu primo Evoque. Assim que eles me viram, Samuel veio me dar um abraço e eu fiquei parada, lembrando o que havia acontecido de manhã. No trailer, vendo que senti um calor do corpo dele, eu relaxei. E ele perguntou: o que houve?
Depois eu te explico. Você tá bem? Estou com saudades, disse ele, beijando a minha boca com carinho. Almoçamos animados e seguimos para os atendimentos. Eu segui para os atendimentos. Naquele dia mais tarde, Samuel voltou ao acampamento e me encontrando na porta do trailer me beijou com carinho. Baseado no rapaz que atendi, Samuel disse: Não sei nada da sua família. Eu disse e Samuel respondeu: Vamos hoje até minha casa, aproveitando que os meus irmãos estão lá. Assim apresento a vocês o que acha. Disse Samuel, na sua tranquilidade básica, sempre sereno. Ele pegou minha mão, beijou delicadamente enquanto dizia: Está acontecendo uma guerra. Você já deve ter percebido, inclusive, vocês estão no meio dela. Os ciganos são um povo muito acolhedor, sempre nos acolhe quando precisamos. Samuel disse, se aproximou de mim, indicamos onde tínhamos que ir dentro do trailer. Eu achei que o assunto seria bem grave, então segui. Ele se aproximou, buscando a minha boca com sede, ao mesmo tempo que tocava o seio, em cima da roupa. Assim que escorreguei a mão daquele homem, percebi que ele estava pronto e, em segundos, ele levantou a minha saia e ali, em pé, colocou a minha perna ao redor do pescoço e separou a minha carne sensível com a língua. Mais alguns minutos eu explodi, ainda em pé, e caí sobre ele. Em segundos estava saboreando com a boca aquela sensação deliciosa de Samuel, enquanto ele arqueava o corpo para aproximar a minha boca ainda mais do seu membro. Eu montei naquele homem delicioso. Mais alguns minutos estávamos exaustos no chão, abraçados e satisfeitos. Você sabia que tem cama aqui, né? Brinquei com ele, uma vez que estávamos no chão. Ele sorriu, segurou minha cabeça fazendo eu encarar ele e disse: Se algo acontecer comigo, quero que siga a sua vida, que não me espere. Combinado? Eu sentei imediatamente, ouvindo aquela frase. O que está vendo? Me prometa, por favor, Esmeralda. Eu não sei o que dizer. Estamos em guerra. Todos os dias, com a minha transformação, corremos risco. Quero que me prometa, por favor, Esmeralda. Eu não consigo viver sem você, respondi. Não quero que me espere, Esmeralda, por isso eu não quero que você volte. O abracei e não respondi. Meus olhos encheram de lágrimas, mas eu não sabia o que precisava dizer naquele momento. Mais tarde, naquele dia, estava com Samuel, entrando em sua casa, que eu já conhecia. Vocês lembram? Já conhecia. Mas tinha mais pessoas ali. Assim que entrei, senti o cheiro de almíscar. Um rapaz alto estava me esperando, já sentado na cadeira. Eu me aproximei e me apresentei. Sou Esmeralda. Você deve ser o Gabriel. Ele sorriu divertido. Sim, mas como você sabe? Segredo cigano. Disse dando uma piscadela e me virando para o próximo. Você deve ser Rafael. Estiquei a mão enquanto ele me encarava. Samuel te avisou, só pode. Disse-lhe sorrindo. Duvido que adivinhe meu nome, disse o terceiro rapaz. Seu nome é mais difícil, não é, Miguel? Respondi, o rapaz ficou com olhos arregalados. Na verdade, ficou para mim a missão de te explicar o que está acontecendo, disse Gabriel. Então prossiga, respondi. Temos uma guerra aberta entre a Discob, os Canes e nós. Nos aliamos com os Canes por algum tempo, mas sempre que temos um pé atrás com eles, você sabe. No acampamento e morada, tanto os Canes quanto os Scobs andam rodeando para criarem problemas. Ele fez uma pausa,
Analisando, eu me mantive em silêncio. Não queria atrapalhar aquele homem ali na minha frente. E ele continuou: Estamos terminando uma colônia de casas mais seguras, parecida com a de vocês. Espero que gostem. Seria ideal que mudassem para cá o quanto antes. Vamos organizar essa mudança, disse Miguel. Sim, faremos isso, eu disse no ímpeto. Depois da noite anterior que um homem até então desconhecido e armado entrou no acampamento, eu vi que nós tínhamos um problema muito grave com segurança. O acampamento ficaria apenas para atendimento, seria utilizado para o povo só durante o dia. Saberia que estava vazio? Não, acho que ninguém saberia, concordam? Respondi com sinceridade. Estiquei a mão e disse: Agradeço a proteção de vocês. E vamos ajudar, na verdade, disse Gabriel com muito cuidado. Precisamos que nos ajude como uma criança nossa, disse ele sorrindo e me apontando uma menininha linda que estava ali e eu não notei. Ela tem o gênio indefinido ainda. Filha de Luprino e uma cigana. Ele apontou a menininha que parecia demais comigo, aliás. Ela entrou tímida e eu vi os seus grossos cílios se erguendo e mostrando um par de olhos azuis no rosto pálido com lindos cílios grossos e cabelos loiros. Me aproximei e me apresentei. Oiê, eu sou Esmeralda, como você chama? Maluce, ela disse baixinho. Muito prazer, Maluce. Ela se afastou de mim e foi se esconder atrás de Gabriel. Não tenha medo, ela é esposa do seu tio Samuel, disse Gabriel, enquanto me olhava. Você é casada com o tio? Disse ela baixinho. Não pude deixar de notar a semelhança comigo. Algo nela lembrava a mim. Talvez os cabelos, talvez a pele, eu não sei explicar. E eu respondi: Samuel é meu marido. Conversei mais um pouquinho com a menina e Gabriel disse: Esmeralda, já se programe para se mudar. Samuel escolheu uma casinha para vocês. Já está mobiliada? Assim você usaria só para dormir. E estamos organizando a entrada e saída. Temos uma igreja aqui na esquina e a nossa casa de orientação ou visualização, ou seja como você chama, fica bem próximo ao quartel. Entendi, respondi. Vamos conhecer as casinhas lá embaixo, amor? Disse Samuel, que até então estava calado. Saímos de pé e Samuel seguiu conosco. Deixa eu tentar explicar. Nós estávamos numa casa no condomínio fechado em cima e tinha uma mata fechada. Fechada mais ou menos, né? Era uma mata, dá para caminhar tranquilo. 20 metros de abismo, cheio de flores e árvores altas. E lá embaixo observamos uma rua com casinha dos dois lados. Uma pequena portaria na rua. Uma graça, tudo muito bem feitinho. Parecia uma colônia, sabe? Notava ser um pouco mais afastado das outras casas. Eu não consigo, eu não tenho muita coisa que eu possa explicar que a Descobre não vai cair o meu vídeo. Nós descemos e eu vi que na porta estava escrito Vila Boto. As casinhas eram idênticas, porta de madeira, que coberta que sinalizava a porta da entrada e o vidro sinalizava a porta da cozinha. As casinhas eram aquelas comuns, tinham 2 quartos, cozinha, banheiro. O único detalhe que diferenciava as casinhas era a cor que era pintada do lado de fora. Algumas vermelhas, outras amarelas, outras laranjadas.
Tudo muito novinho, dava até gosto. Essa seria sua, Esme, disse Samuel, indicando uma casa na cor verde. Eu sorri e ele continuou. Inclusive, os móveis de acordo com o seu gosto. Podemos ver? Perguntei. Samuel seguiu e seguimos até a Casa Verde. Assim que ele sacou um molho de chaves, ele colocou na porta, girou e a porta abriu. A casa estava muito bem mobiliada, com os móveis de junto, do jeito que eu gosto. Sofá, TV, não tinha. Mas tem criança, eu precisava providenciar, concordam? Os quartos estavam mobiliados com grande graciosidade. Foi então que pensei em algum momento apenas eu moraria ali. Só eu. Eu entendi que ele não viria para cá. E eu queria evitar esse tipo de pensamento. Eu já comecei a sentir que eu não era mais bem-vinda na vida dele. A partir de hoje, os ciganos do acampamento Alvorada virá para cá, família a família. Assim, não levantaremos suspeitas, disse Gabriel, que nos acompanhou. Obrigada por que vocês estão fazendo por nós, viu? Disse com verdadeira admiração. Apesar daquele pensamento me dominar, o pensamento de que eu não era bem-vinda, de que eu estava fazendo uma besteira, porque afinal de contas nós estávamos namorando e ele não vinha morar comigo. Eu estava extremamente agradecida por eles, mas ainda assim o meu cérebro ficava. Por que ele não vem morar comigo? Insegurança normal de quem está em um relacionamento? Ou será que ele tem outra fora da minha cultura? Bom, eu pouco aproveitei a felicidade deles. Eu estava cheia de pensamentos. Voltamos para a casa de Samuel, a original, dentro do condomínio. Me despedi de todos e segui com uma Lucy para o acampamento Alvorada, no carro de Samuel. Seguimos em silêncio. Eu já tinha as minhas dúvidas, e vocês sabem qual. Ainda tinha uma mocinha para cuidar. Nos olhamos, medimos uma a outra, e o resultado desse grande conflito foi um abraço. Ela veio sem malas e eu precisava de providenciar roupas para ela. Assim que chegamos, o acampamento, fui até a lavandaria, onde tinha algumas roupas ciganas que eu não usava. Geralmente roupas que não servem, ou roupas que as pessoas gostariam de doar. Meia hora depois, Maluce se transformou em uma linda ciganinha, com mais roupas no guarda-roupa do que eu. Ela era menor de idade, então não poderia dormir em uma tenda sozinha. Encomendei uma cama extra que foi colocada na minha casa lá em cima, e a cama ficou aqui embaixo por um tempo, até nós nos mudarmos. Decidi que eu ia ser a última a mudar. Samuel se despediu e foi embora. Achei até melhor. Eu estava cheia de questionamentos em relação ao nosso relacionamento. Apresentei o acampamento a Maluce, inclusive as pessoas a aceitaram bem, sem nenhuma pergunta. Nós somos um povo acolhedor e não curioso. Maluce me acompanhava 24 horas por dia. Ela estava comigo nos atendimentos, em auxílio aos consulentes. Me acompanhava em passeios, em festas, em reuniões, eventos ciganos, tudo. Com o tempo, Samuel foi se ausentando ainda mais. Minha vida se fez uma rotina de trabalho e convivência com Maluce. Realmente ela me fazia companhia. Os moradores do acampamento foram se mudando aos poucos para as casinhas que Samuel e sua família fez para nós. E eu me propus a ser uma das últimas, porque eu seria um foco de ataque. 3 meses se passaram. 3 meses. E Samuel já não estava mais na minha convivência. Estávamos todos acomodados em nossas novas casas e eu seria a última, ou seja, na próxima sexta-feira, meu trabalho de atendimento havia terminado
quando Marcos entrou no acampamento, acompanhado de uma lindíssima mulher e aparentemente grávida. Sorri ao vê-los e os acomodei em minha mesa de atendimento. Esmeralda, essa é Inês, a minha esposa, disse Marcos, se referindo à linda mulher ao seu lado. Muito prazer, respondi. Em que posso ajudar Marcos e Inês? Eles se entreolharam e foi Inês quem disse. Quero agradecer por você nos ajudar. Você ajudou o Marcos. Ele disse que você fez um bem danado a ele. Mas você sabe que minha condição é a condição do meu esposo. Quero saber se meu bebê também é um lobisomem. Disse ela. Não precisava dizer muito. Olhei para Marcos, que me olhava de volta com cumplicidade. Ele não havia dito que o bebê não era dele. Ele não havia dito que ele era estéril. Ao invés disso, ele assumiu o bebê como sendo seu e sua esposa. Queria saber mais sobre o gene ativo do bebê. Pedi permissão ao Altíssimo nesse momento para poder realizar esse atendimento. Senti meu peito enchendo de ternura. Eu quase chorei. Quando eu peguei o baralho e acendi um incenso de mirra, precisava atender essa mulher. Mas mantendo os segredos de ambos. Assim que abri as cartas, comecei a dizer: essa criança será um líder de um mundo que nós conhecemos como mundo financeiro. Eu disse, pausando a minha voz, para que ambos se concentrassem apenas no que eu dizia. Inês sorriu, olhando para Marcos, e eu continuei. Anotem o que eu estou dizendo. Ele vem para o mundo para ajudar mais pessoas. E ele não tem gene ativo. Pelo menos aqui para mim não parece. O casal ficou feliz com a revelação, já que Inês olhou para Malúcia e disse: ela é sua filha? Podemos dizer que sim. Samuel a trouxe para cuidar de mim. Brinquei. Amanhã de manhã trago peças novas para você. Qual a sua numeração? Eu espero que você goste. Inês disse a Malúcia. Imagina, não precisa, respondi. Que isso? Na confecção usamos moldes e depois descartamos. Será um prazer trazer para ela. Espero que use e goste. Sendo assim, eu agradeço. Eu disse. Nos despedimos e eles saíram. Segui para o carro. Todos os dias um carro preto me esperava. Sobre isso eu posso falar pouco também. Todos os dias, mais e mais ciganos se mudavam para o acampamento. E essa vez seria a minha. Entrei no carro e vi que Miguel estava no volante. Seguimos calada. Eu estava muito magoada pelo sumiço de Samuel, mas agradecida por ele estar ajudando meu povo. Então eu me calei. Foi Miguel quem começou o assunto. Eu sei que você é muito discreta, mas eu vou responder sem você perguntar. Samuel foi capturado e achamos que a descobre. Um soco no estômago não teria doído tanto como o que eu acabei de ouvir. Samuel estava sumido porque tinha sido capturado. Como eu sou um idiota, pensei. As cartas dizem somente quando você pergunta. E eu não tinha perguntado nada sobre a ausência do meu Samuel, porque na minha cabeça ele tinha me abandonado. Eu sofri uma recusa e me forcei a me manter firme. E perguntei: foi capturado onde? Próximo ao acampamento Alvorada, disse Miguel. Samuel foi capturado próximo ao acampamento que eu morava. Estava até tentando nos proteger. Então eu perguntei: e quando foi isso? Miguel olhou pelo retrovisor, cruzou o olhar comigo e respondeu: há exatos 2 meses. Praticamente o tempo que ele sumiu do acampamento. Pensei alto.
Precisava saber mais a respeito, mas Miguel estava falando pouco e eu estava me sentindo muito mal por perguntar mais a respeito. O silêncio se fez no carro. Alguns minutos depois, chegamos à Vila Boto, já encontrando alguns dos meus irmãos ciganos dentro do bairro, felizes. Era muito bom ver meu povo feliz. Tava todo mundo muito alegre, era tudo uma novidade. E eu não queria estragar a felicidade deles. Então eu me calei e os acompanhei conforme cada um contava cada detalhe de sua verdadeira casa. Eu agradecia mentalmente Samuel e a família dele por ter feito todo esse carinho pelo meu povo. O que a gente precisava levar para casa era só o nosso enxoval. E o meu sentimento de gratidão era eterno nessa família. No dia seguinte cedo, eu estava atendendo em minha tenda no acampamento Alvorada. E um senhor entrou vestido de preto. Tentei agir com naturalidade, mas meus músculos ficaram tensos ao ver aquele terno preto, que eu conhecia bem, apesar de não reconhecer o rosto do senhor. Ainda assim, ele veio falar comigo. Bom dia, senhor. O que eu posso ajudar? Perguntei como eu pergunto a todo mundo, tá? Oi, eu sou o Manuel, agente da Discovery. Estamos procurando pelo senhor Samuel. Naquele instante, eu pensei, como é que é? Eles estão procurando por Samuel, mas me disseram que o Samuel estava preso com eles. Tentei me controlar. E eu respondi, senhor, eu também estou procurando. Estou procurando pelo Samuel já faz uns meses. O senhor sabe onde ele está? Ele me olhou curioso por um tempo antes de responder. Não, não sabemos. Mas achamos que ele está aqui escondido. Então fiquem à vontade para procurar, porque eu também estou procurando há 2 meses. Sinto muito não poder ajudar vocês. Analisando a postura daquele homem à minha frente, não achei que fosse só isso que ele queria. Ele analisava cada palavra minha, medindo cada instante. Ele se retirou em silêncio, me deixando ainda mais confusa. Samuel havia dito que caso acontecesse alguma coisa com ele, eu não o esperasse. Bom, então ele estava prevendo realmente o seu próprio desaparecimento. O acampamento naquele dia estava vazio. Só um vigia estava comigo. Poucos ocupantes estavam se organizando em suas novas casas. Eu voltava para o acampamento diariamente, atendia as pessoas e naquele dia, à noite, o carro ficava me esperando. Essa era a rotina. Assim que entrei no carro, Miguel estava no volante, eu puxei assunto. Como foi seu dia, Miguel? Ele me olhou por um instante e respondeu. Foi tranquilo e o seu? Foi bem, graças a Deus. Você mora nas casas lá em cima? Perguntei, olhando para a janela, fingindo desinteresse. Sim. Está confortável já em sua casa, Esmeralda? Perguntou ele sorrindo e tentando mudar de assunto. Sim, a casa é ótima. Ajudou a comprar alguma coisa? Perguntei para ele e ele sorriu. Sim e não. O que eu escolhi, algumas casas, não foi aceito. E rimos na tentativa de piada dele. Acha que estamos sendo perseguidos ou seguros voltando para o acampamento? Não, definitivamente não. Mas por que a pergunta, Esmeralda? Disse Miguel. Hoje eu atendi um senhor de terno preto. Ouvindo isso, Miguel encostou o carro e parou. Virou para mim, me encarando. Estamos falando da Discovery, certo? Sim, eu sei. O que ele queria? Perguntou Miguel, com um tom de voz um pouco mais agressivo. Ele perguntou de Samuel. Miguel passou a mão pelos cabelos várias vezes, ficou em silêncio e disse: Samuel é como um irmão mais velho. Ele me socorreu numa situação, se colocando à frente da bala e se colocando em risco para me salvar. E assim foi pego. Agora, você está me dizendo que a Discovery está atrás dele?
Isso significa que ele não está preso na Discovery. Precisamos investigar isso. Poderia me colocar junto nessa investigação, Miguel, por favor? De jeito nenhum, ele interrompeu. Já é difícil perder um irmão, ainda mais a esposa dele. Disse ele triste. Me olhou pesaroso, me abraçou por instinto. Nós, o que nos unia era justamente o amor por Samuel. Ele ligou mais uma vez o carro e seguiu até a vila onde morávamos. Maluce tinha ficado naquele dia na vila para brincar com outras crianças. Ah, ela merecia um momento de criança, né? Porque mal tinha dias que ela fosse uma criança. Ela me acompanhava em tudo, então decidi deixar ela lá. Sentei debaixo de uma árvore, olhando as estrelas. Meus pés estavam descalços, pisando na grama, enquanto eu orava, pedindo a Deus força para vencermos aquela barra. Quando nitidamente eu vi Canis entrando na mata, próximo a mim. Imediatamente entrei em modo sobrevivência, porque eu sabia que se eu corresse, eu poderia ser atacada. Preferi ficar em silêncio por algum tempo, sem me movimentar, mesmo vendo que os cães se aproximavam. Procurei me acalmar, afinal, se eu corresse, seria pior, concordam? Me mantive calada e em oração. Então os cães ficaram parados a 15 metros de mim. Um deles baixou atrás de uma árvore e ficou me olhando. A alguns metros estavam algumas crianças brincando, entre elas Maluce. E era como se eu me deixasse atenta. Eu entrei em modo sobrevivência. Minutos foram passando e nada aconteceu. Foi quando notei que o Canis havia ido embora. Sinalizei para as crianças entrarem em suas casas, pelo menos nada havia acontecido. E no dia seguinte, assim que Miguel me deu carona, avisei a ele. Miguel, ontem vi Canis entrando na Vila Boto. Impossível, Esmeralda. Canis não entram. Onde estamos? Mas eu vi. Respondi seca. Ele pensou por um tempo e falou: Bom, ontem estávamos na toca do coelho, não estávamos perto. Disse Miguel, parando alguns segundos antes de dizer: Então estão nos vigiando. Para confiar em você, Miguel, eu preciso que você confie em mim. Me diga tudo o que está vendo, por favor. Eu implorei. Não sou bom com palavras, Esmeralda, mas que estávamos seguros dentro do complexo Bolton, vocês estavam. Agora você me chocou com a revelação. Vou rever o que aconteceu, disse Miguel. E como, e como você faria isso? Falando com os meus irmãos. Poderia me manter informada? Pedi com jeitinho e ele confirmou com a cabeça. Eu desci do carro, pois havíamos chegado no acampamento. Naquele dia eu estava sozinha com o vigia no acampamento. Fingi que entrei na minha sala e, como a agenda estava vazia, eu peguei um carro e segui para o acampamento Arco-Íris, onde a Magali morava com o Iago. Segui escondida. Minutos depois, cheguei até o acampamento Arco-Íris e, encontrando Magali nos braços, nos abraçamos muito, por muito tempo, e eu contei em poucas palavras tudo o que estava acontecendo nos últimos tempos. Ela me abraçou sem dizer nada. Na verdade, eu não reparei na hora, porque eu só queria realmente desabafar com alguém. Me senti mais aliviada e segui para o acampamento Alvorada. No final do dia, quando eu cheguei no acampamento Alvorada, a cena que eu encontrei me deixou estarrecida. A maioria das tendas que estavam ali estavam todas estiradas no chão. O vigia estava deitado ao lado do meu trailer. O que eu morava antes. Estava vivo, porém bem machucado. Chamei a ambulância e seguimos rumo ao hospital para verificar o que estava acontecendo com o pobre homem. Enquanto o vigia passava por consulta e análise, peguei um café e sentei na recepção, esperando mais informações. Fiquei sentada por algum tempo olhando o copo de café, repassando meus últimos dias quando eu senti um cheiro muito, muito, muito forte de enxofre. E esse momento sentou ao meu lado um senhor, corpo alto, olhos fixos em mim, e se manteve com a perna dobrada.
sobre a esquerda. Você me conhece, disse ele, me retirando dos pensamentos mais profundos. Eu notei que ele falava comigo e eu respondi: Não, sou o Charles. Te vi na vila ontem. Arqueei a sobrancelha e ele continuou: Vai correr de mim? Não, respondi com calma. Que bom. Não estou aqui para te atrapalhar, mas estamos procurando por seu pai. Eu respirei fundo, acalmando meu coração. Pois é, eu também estou procurando por meu pai. Sabe dele? Ele disse não. Então você não sabe dele? Eu neguei com a cabeça. Mas você esteve ontem no acampamento que ele está escondido. Como é? Sim. Hoje procuraram ele no acampamento Alvorada, mas descobriram que ele estava lá com o arco-íris. Não, ele não está. E por um momento eu entendi que ele poderia estar. Afinal de contas, Magali estava em silêncio. Mas por que ela não me contaria? Por que ela me esconderia uma informação dessas? Estava tentando ganhar tempo com o rapaz, então eu respondi: Por que minha irmã escondeu isso de mim? Por que ela não me disse nada? Por que ela me esconderia essa informação? Eu estava tentando ganhar tempo, então eu respondi para o rapaz: O que você quer dizer? Ele estava próximo de mim e eu não vi? É isso que você quer dizer? E como você sabe que ele estava lá? Eu fui lá e não vi ninguém. Ele me olhou fixamente e disse: Eu farejei ele. O senhor falou com ele? Não, a cobra não permitiu. Eu sorri. Sabia que existia uma cobra lá, uma mulher cobra. O rapaz aspirou o ar e se agitou. Se virou para mim e disse: Seu pai é um albino. Assim que o rapaz disse, saiu. Passando alguns minutos, Miguel chegou acompanhado de Gabriel, Rafael e o líder do hospital. Eu queria ir para casa e Miguel me levou de carro. Quando eu entrei no carro, ele disse: Você tinha razão sobre os canes ontem no mapa. Sim, um deles inclusive chama Charles. Ele está atrás do meu pai. Eu disse e Miguel me fitou assustado. Como sabe de tudo isso? Ele estava minutos antes comigo agora no hospital. Minha nossa, você tem muita informação, menina. O que eu posso fazer? Só queria saber por que Samuel me deixou. Miguel parou o carro, olhou para mim e disse: Você acha mesmo que Samuel te abandonaria? Sim. Por que acha isso? Por mil motivos dos quais eu não quero discutir com você. Eu entendo. Mas ele não faria isso com você, disse Miguel. Faria sim. Antes de ser o seu irmão, antes de ser um homem bom, ele é um lupino. E ele é um homem. Miguel caiu na risada no meu comentário. Eu estava me referindo ao sangue quente lupino nas veias de Samuel. Ele tinha totalmente o direito de trocar por outra. Concorda? Mulheres, vocês são bobas demais. Não veem o quanto vocês têm todo o controle sobre nós? Vocês estão no comando. Não vemos. Não existe manual de como lidar com homens. Miguel riu ainda mais. Quando chegamos, desci da carona e segui para minha casa. Meu povo estava feliz com a conquista de uma casa nova. Eu não. Eu me sentia presa, me sentia sufocada. Assim, retirei as minhas sandálias, caminhei descalça mais uma vez na grama que ficava debaixo de uma árvore que eu elegi como minha, e ali eu me acalmava, sentia o ar no meu rosto, o cheiro das árvores, o cheiro dos ipês. Estava olhando as estrelas quando, pum, tudo se apagou. Acordei em um acampamento. Estava amarrada em uma árvore e à minha frente tinha uma fogueira. Homens conversavam a uma certa distância, me observando enquanto eu estava acordada.
Um rapaz mais alto chegou à minha frente, pegou uma cadeira e se sentou, dizendo: Bem-vinda, Esmeralda. Disse mais alto do que precisava. Fixei o olhar nele e vi que se tratar de Marcos, primo de Samuel, que estava bem à minha frente, com uma garrafa transparente de bebida na mão enquanto entornava o líquido. Ele falava com os demais, que riam em resposta. Eram no total 8 homens, incluindo Marcos. Espero que esteja confortável, minha querida. Sabe o que está fazendo aqui? Esses cavalheiros estão procurando por senhor seu pai e seu esposo. Saberia nos dizer onde eles estão? Perguntou Marcos rindo. Fixei o olhar em Marcos e vi ele preocupado. Não sei, senhor, respondi. Ela diz que não sabe. O que faremos agora? Disse Marcos e um deles respondeu. Vamos usar esse corpinho lindo antes de matar ela, disse um. Vamos ficar com ela para aliviarmos, disse outro. Marcos olhou ao redor e respondeu. Vamos brincar um pouco com ela. O que acham? Sim, todos disseram, em uma só voz. Marcos disse ao meu ouvido: Por favor, faça cara de dor. Ele desferiu um tapa com pouca força em mim, e eu me joguei e comecei a gritar como se tivesse sido o pior dos tapas do mundo. Os homens gritaram felizes com o gesto. O que acham? Disse Marcos, enquanto disparava outro tapa fake, e eu fazia mais esforço para demonstrar dor e mais urros de felicidades, até que todos eles se transformavam em canes bem à minha frente. Menos Marcos, que não se intimidou a um uivo que chegou ao meu ouvido. Soltou a garrafa de bebida, de álcool, no fogo, fazendo ele aumentar em instantes. O acampamento foi atacado por lupinos, e um deles, um ser branco. Os 7 canes foram aniquilados rapidamente, e Marcos estava me soltando em meio ao massacre daquele momento. Ali, um dos lupinos me chamou a atenção por ser branco, e ele se aproximou de mim, lambeu meu rosto e rapidamente, atrás dele surgiu um lupino que eu conhecia muito bem. Era o Samuel. Marcos me levou para casa e quando me vi sozinha, reparei que Maluce havia saído. Naquela hora só podia ser, porque teve sua primeira transformação. Ela já tinha 14 anos. Não era difícil entender que ela estava no seu tempo lupina. Ela precisava agora dos lupinos, não de mim. Eu sabia que ela tinha essa forma lupina, por mais que eles estivessem todos na dúvida. Eu tinha certeza que cedo ou tarde Samuel ia aparecer na minha porta como se nada tivesse acontecido. Do tipo, meu amor, te amo, senti saudade, sem nenhuma explicação. Eu não sou uma qualquer. As coisas não são assim. As coisas não funcionam dessa forma. Ele não podia me trazer. Bom, então a Lucy estava tudo resolvido. Eu peguei as minhas poucas coisas, pedi um táxi e saí daquela casinha, sem rumo. Eu não vou facilitar a vida dele. Pois é, esse foi o conto da Esmeralda. Vocês estão ouvindo o WhatsApp, né? A Esmeralda falando comigo. Olha, tem uma parte aqui que ficou perdida, mas ela pediu pra não. Volta aqui, gente. Eu vou ficar devendo pra vocês, eu sinto muito. Ouviu até aqui? Gostou? Isso é uma recontagem, só lembrando, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, a gente vai conversando, combinado? Grande beijo pra vocês.